Fala, galerinha bonita! Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos ter aí uma aula, tá certo? O complemento de uma aula muito importante, tá? De uma temática muito atual, tá? Que tu precisa estar atento para o teu vestibular, para a tua prova de concurso e, é claro, para a tua leitura de mundo, né? Você está aí, vai sair, vai discutir, são temáticas que vão ser abordadas, com certeza. Nós vamos hoje finalizar a parte sobre a nova ordem mundial, né? Respondendo algumas questões importantes sobre essa temática, tá certo? Que hoje, né, é muito discutida na prática. Tá vendo aí? Vou te dar um exemplo. Tá vendo essa crise agora envolvendo aí Estados Unidos, né? Relação, por exemplo, à Ucrânia, o papel da OTAN nesse processo. A Rússia invade ou não invade a Ucrânia? São tensões aí dessa nova ordem mundial, galera, tá certo? Que tem frutos também aí no conceito da Guerra Fria que a gente vai falar na próxima aula também. Beleza? Já tem uma aula top elaborada para ti. Sempre lembrando que depois quer relembrar essa aula ou quer pegar a aula teórica que embasou a resolução dessas atividades, procura a gente lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, tem no Instagram, tá certo? Estamos também, claro, na televisão, na TV Assembleia e tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira. Então estamos em todas as mídias, estamos all in aí para te ajudar. Beleza? Então, sem mais delongas, dá aquela respirada, ó, né? Oxigena teu cérebro e vamos para cima, porque aqui tem muita coisa importante, tem muito sucesso. Olha aí, a primeira questão legal, o que ela te disse. A nova ordem mundial marca uma mudança na estrutura política, econômica, militar e social em nível global. Isso é verdade. O acontecimento político que marca o início dessa nova ordem é, né? Letra A, o término da Primeira Guerra Mundial. Letra B, o final da Guerra Fria. Letra C, o começo da Primavera Árabe. Letra D, o aumento da xenofobia. Ou letra E, o processo da globalização. Vamos situar aqui, fazer um refresh, vamos relembrar. Tá certo, gente? O que é essa nova ordem mundial? A nova ordem mundial ela é caracterizada, né, por uma nova relação de poder no mundo que vai acontecer principalmente após 1991, tá certo? Substituindo uma era bipolar, que nós já vamos falar sobre isso, tá certo? Mas muito importante, a nova ordem mundial ela vai se caracterizar por uma nova relação de poder no mundo a partir da ideia unimultipolar. Unimultipolar, Marcos, não entendi nada. É simples, tá? Multipolar, porque agora não vão ter mais apenas duas forças disputando a hegemonia mundial, como era no período anterior, tá certo? Agora nós vamos ter centros de poder econômico, cultural, tá certo? Como político, por exemplo. Os Estados Unidos, nós temos a União Europeia, nós temos o Japão na Ásia, agora mais presentemente nós temos a China. Então você tem uma ideia de multipolaridade. Mas ao mesmo tempo tu tem a ideia de unipolaridade. Por quê? Existe o critério econômico, existe o critério político, existe o critério cultural, que fala sobre essa multipolaridade, mas existe um critério em que vai existir uma força suprema, que é o quesito militar, o quesito bélico. A partir dessa nova ordem, tu tem os Estados Unidos sendo a principal força militar, concentrando também consigo a força política, a força econômica, cultural. Então é por isso que nós temos uma ordem unimultipolar, né? Nós temos os Estados Unidos sendo a principal força do mundo, militar, né? Cultural, econômica, política e outras forças ascendendo também no mundo, só que não conseguem confrontar os Estados Unidos, beleza? Essa é a chamada nova ordem mundial. E essa nova ordem ela vem substituir um período importante, como eu te disse, vai começar a partir de 1991, quando tem o final da bipolaridade, né? Um mundo após o final da Segunda Guerra Mundial vai ser caracterizado pela disputa de dois países, né, que vão disputar a hegemonia do mundo. De um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética, que vão defender também a consolidação dos seus sistemas econômicos. Os Estados Unidos defendendo o sistema capitalista e a União Soviética defendendo a aplicação do socialismo. Esse período na história é conhecido como a Guerra
Fria. E a nova ordem mundial, ela vem justamente substituir essa nova ordem. Então, já sabemos, né? A nova ordem mundial, que marca uma mudança na estrutura política, econômica, militar e social em nível global, sai a ideia dessas duas potências e, como eu te disse, expliquei, vai surgir o conceito unimultipolar, né? O acontecimento político que marca o início dessa nova ordem vai ser o quê? Vai ser o final da Guerra Fria, o final da bipolaridade. Beleza? Então, não esquece disso. Bacaninha, né? Então, bora evoluir. Segunda questão. Olha o que ela te diz. No que toca à questão econômica, a nova ordem mundial ressignificou a distribuição de poder econômico no globo, sendo uma consequência desse processo a letra A, preocupação com a qualidade ambiental mundial. Letra B, melhoria da desigualdade social entre as nações. Letra C, acentuação dos fluxos econômicos entre os países. Letra D, unificação de territórios disputados militarmente. Ou letra E, ascensão de movimentos de segregação racial. Bem, gente, foca aqui. Quando nós falamos dessa nova ordem mundial, um elemento muito importante neste processo para o desenvolvimento dessas novas relações de poder é o processo da globalização, tá certo? Principalmente a partir da terceira revolução industrial, que vai trazer aí uma maior velocidade na circulação de informação, né, na circulação também dos meios de transporte de pessoas, o mundo ele começa a ficar cada vez mais integrado. E uma das características principais dessa nova ordem mundial é a consolidação do sistema capitalista, né, como dominante, os Estados Unidos saem vencedores da Guerra Fria, e um princípio claro do capitalismo é ampliar as suas margens de lucro, galera, tá certo? A partir daí do capitalismo neoliberal. Então, o que nós vamos perceber na prática, após a nova ordem mundial, com o decorrer dela, é a acentuação das relações comerciais entre os países, principalmente a partir do fortalecimento dos blocos econômicos. Tá certo? Nós já tivemos uma aula sobre isso, nós já falamos, mas é importante relembrar. É a partir da nova ordem mundial que os blocos econômicos eles vão ganhar uma força e uma importância muito grande no mercado econômico. Ou seja, o mercado hoje ele vai ficar interdependente, é país que se troca relações comerciais com outro. Então, uma crise nos Estados Unidos que influencia na União Europeia, que influencia no Brasil e assim vai. Então, galera, uma consequência deste processo da nova ordem mundial é a acentuação dos fluxos econômicos entre os países, ou seja, os países vão buscar negociar cada vez mais, principalmente individualmente, mas principalmente entre blocos econômicos, tá certo? Bora ver o erro aqui das outras, né? Letra A, preocupação com a qualidade ambiental mundial. Isso vai ser uma preocupação, nós temos aí, né, discussões, a ONU organizando muitas discussões acerca disso, mas não vai ser o principal foco da nova ordem mundial, tá certo? Ao mesmo tempo que nós temos discussões ambientais, nós tivemos também a intensificação da degradação do meio ambiente e a intensificação do aquecimento global. Letra B, melhoria da desigualdade social entre nações. Quando a gente vai falar sobre a globalização na prática, a gente vai perceber que as desigualdades elas se acentuaram, elas aumentaram, né, entre as regiões. As regiões mais desenvolvidas aumentaram o seu poder de dominação sobre as regiões mais pobres. Então não podemos dizer que essa é uma consequência direta da nova ordem mundial, a melhoria da desigualdade social, tá certo? Letra D, a unificação de territórios disputados militarmente, isso não vai acontecer. O que a gente vai perceber, e eu te citei no começo da aula, olha agora aí, Rússia, Ucrânia, OTAN, nós vamos ter aí muitos conflitos internos, né, conflitos regionais surgindo, buscando soberania, buscando, né, estabelecer uma relação de poder. Então a gente não tem essa unificação. E a letra E, ascensão de movimentos de segregação racial, isso não está relativo aí, né? Não vai ser uma consequência direta da nova ordem mundial. Belezinha? Então, gabarito aí, letra C. Bacana? Respira, ó. Embora evoluir, que tem mais coisa legal. Olha que essa questão ela te diz, questão de vestibular. Sobre os fatos geopolíticos que sucederam os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, ocorrido nos Estados Unidos da América, é correto afirmar que... Gente, vamos lá. Eu só quero te lembrar sobre o que foi esse 11 de setembro de 2001. Para você que não era nascido na época, você que não lembra, os atentados terroristas do 11 de setembro foram os atentados que ocorreram aí simultaneamente nos Estados Unidos, tá certo? Onde dois aviões foram jogados ali nas torres gêmeas do World Trade Center, tá certo? Então ali nós tivemos um atentado sobre o
o simbolismo econômico. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, tivemos também o atentado terrorista sobre o Pentágono. Um avião foi jogado no Pentágono, né, que é o símbolo militar dos Estados Unidos, de poder militar. E também tivemos um avião que caiu na região da Pensilvânia, tá certo? Que também tinha sido sequestrado por terroristas. É muito importante frisar. Ali, a partir do 11 de setembro, o mundo ele tem uma mudança muito grande em relação à sua política externa. O mundo, né, ele vai se chocar, onde a maior nação do mundo, militar, economicamente, política, que se via muitas vezes intocável, sofre um atentado de grandes proporções, né, dentro da sua casa. Então, isso choca o mundo. E a partir dali, os Estados Unidos vão propor uma política, vão implementar, vão impor uma política, né, internacional pautada no combate ao terrorismo, mas principalmente no combate prévio ao terrorismo, né, que foi denominado de doutrina Bush, tá certo? Que vai propor o surgimento da guerra ao terror. Então, os Estados Unidos, ao sinal de perceberem que determinados países ou grupos apoiam práticas terroristas e ameaçam a paz global, os Estados Unidos intervêm militarmente. É a partir daí, galera, né, dessa doutrina Bush, que surge, por exemplo, a guerra do Iraque, onde os Estados Unidos intervêm militarmente no Iraque, a famosa intervenção do Afeganistão, que os Estados Unidos, inclusive, saíram esse ano. Todas elas decorrem deste evento, todas elas são consequências desse processo. Belezinha? Então veja como os atentados terroristas influenciaram, né, na relação do mundo aí, principalmente após 2001, agora no século 21. Bacana? O terrorismo, o preconceito, a xenofobia, né, principalmente aí com povos árabes, aumentou muito a partir desse processo. Bacana? Então, situando essa ideia geral, vamos para a alternativa. Vamos lá. Então, é correto afirmar que, letra A, após o 11 de setembro, fortaleceram o Conselho de Segurança da ONU, que legitimou as ações militares adotadas pelos Estados Unidos no combate ao terrorismo. Gente, prática, tá? O que aconteceu foi que os Estados Unidos, hoje qualquer país, para intervir militarmente em outro, ele precisa da autorização da ONU, que é uma agência internacional, né, não governamental, composta por praticamente todos os países do mundo. E dentro da ONU, né, nós temos o chamado Conselho de Segurança, que é o órgão militar, que é o que autoriza. O que aconteceu? Os Estados Unidos pediram autorização para intervir, por exemplo, militarmente no Iraque, alegando que o Iraque produzia armas de destruição em massa. O que a ONU faz? Ela diz, olha, peraí, eu vou checar as suas informações, eu vou lá nesse país, eu vou ver se isso é verdade e depois eu te dou a resposta. Assim a ONU fez, ela foi no Iraque, teve autorização, inspecionou as instalações do Iraque e tal, e não encontrou, né, essas ameaças que os Estados Unidos, olha, não encontrei essas armas de destruição. E a ONU disse não. Só que o que aconteceu na prática, os Estados Unidos interviram militarmente no Iraque mesmo assim. O que isso mostra? Que os Estados Unidos, militarmente, eles têm mais força do que a própria ONU. Então, não ocorreu o fortalecimento do Conselho de Segurança. Na prática, ocorreu o enfraquecimento. Marcos, o que a ONU podia fazer? Na prática, nada, porque quem é o grande ali, fornecedor bélico e de recursos financeiros da ONU? Os Estados Unidos. Quer dizer, na prática, como eu te disse, na ordem unimultipolar, existe uma força maior, que é os Estados Unidos da América. Beleza? Então a ONU só teve que observar. Então isso aqui é falso. Letra B. Acirraram a bipolaridade entre Estados Unidos e a Rússia, representada pelos conflitos no norte da África. Ora, gente, eu acabei de te falar. Contexto de bipolaridade, disputa entre Estados Unidos e União Soviética, não é na nova ordem mundial, é no contexto da Guerra Fria. Mas, Marcos, aqui está citando Rússia. A União Soviética, a gente tá, era a junção aí da Rússia mais uma quantidade de países ali do leste europeu, sendo que a Rússia era a principal nação. Então, nós podemos dizer que o final da Guerra Fria, de fato, ocorre aí em 25 de dezembro de 1991, quando a Rússia se desmembra da União Soviética. E é por isso que a gente percebe até hoje essas rivalidades entre Estados Unidos e Rússia, como por exemplo agora na invasão da região da Ucrânia, é porque a Rússia na prática ela nunca aceitou perder a Guerra Fria. A Rússia busca novamente se consolidar como uma potência global, é tão hegemônica quando foi no contexto da Guerra Fria, beleza? Então isso aqui é falso, bipolaridade não é nesse contexto. Bora evoluir. Olha a letra C. Os Estados Unidos criaram a doutrina Bush, que considera como inimigos os governos que, segundo a avaliação do governo norte-americano, apoiavam grupos terroristas, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Isso aqui está corretíssimo, né, galera? Acabei de te falar a doutrina Bush.
né? Para muitos especialistas, os Estados Unidos utilizaram esse evento como uma forma de novamente ampliar sua dominação militar pelo mundo. Agora ele já tinha o argumento, então qualquer um que entrasse no seu caminho, os Estados Unidos previamente iam lá e interviam militarmente. Assim aconteceu com o Iraque, né, o regime de Saddam Hussein, que é rival dos Estados Unidos há bastante tempo. Assim ocorreu no Afeganistão, onde ali se escondia o grupo da Al-Qaeda, né, o Osama Bin Laden, o chamado responsável pelos atentados do 11 de setembro. Assim ocorreu, por exemplo, com as sanções, né, econômicas ao Irã, por exemplo, né, que quer produzir, enriquecer o urânio, segundo o Irã, para uma questão energética, segundo os Estados Unidos, para a produção de armas atômicas, tá certo? Coreia do Norte, por exemplo, sanções econômicas, né? Os Estados Unidos alegam que a Coreia do Norte tem armamento nuclear, ameaça a paz mundial, então eu te pressiono economicamente, tá certo? Todos esses países foram enquadrados pelos Estados Unidos como o chamado eixo do mal, né? Países aí que ameaçavam a paz mundial, beleza? Então nosso gabarito aí é a letra C, doutrina Bush, beleza? Baseada no presidente George W. Bush. E a letra D, bora ver o erro dela, né? Aumentaram a disputa entre as nações ocidentais e orientais pelo controle da OTAN. Isso aqui é falso, gente. A OTAN ela existe até hoje. A OTAN foi um braço militar da ONU que foi criado no contexto da Guerra Fria e não há disputa entre nações do Ocidente e do Oriente. A OTAN, desculpa, ela continua vinculada à ONU, tá certo? Em relação à proteção dos países capitalistas, principalmente os países ali da Europa Ocidental. Bacana? Então não existe essa disputa aí. Vamos ver. Quarta questão bem atual de 2019. Olha o que ela te diz. No final do século XX, a economia globalizada na nova ordem mundial apresenta como características principais. Olha aí. O que a nova ordem mundial trouxe em relação a essa nova política? Vamos relembrar alguns princípios muito importantes, tá? A nova ordem mundial ela vai consolidar o capitalismo como sistema econômico dominante. Esse sistema capitalista baseado na égide, né, do capitalismo neoliberal, que vai defender o quê? Principalmente a menor regulamentação do Estado e do governo sobre a economia, principalmente sobre o mercado financeiro, né? Ou seja, para que haja o lucro, os agentes econômicos precisam ser livres. Qual é a função do Estado? Estabelecer as regras, tá certo? Uma outra perspectiva clara também, né, do capital neoliberal é a redução de custos em busca do lucro. E muitas vezes a redução de custos passa pela diminuição de direitos trabalhistas, tá certo? Nós vamos ter aí no processo da consolidação, né, do capital neoliberal a chamada terceirização. Como eu já te falei anteriormente, uma outra característica econômica importante da nova ordem mundial é a integração econômica entre os países, tá certo? Principalmente através de blocos econômicos, utilizando da evolução da globalização. Nós vamos ter uma característica muito importante, que é o enfraquecimento, a diminuição do poder dos países, dos estados, né, e o aumento da força dos conglomerados econômicos. Tá certo? Precisa estar atento a isso. Então, essas são características econômicas básicas, né, que vão marcar o período neoliberal, que é o período que nós estamos inseridos nele, né, do período aí do capitalismo neoliberal. Bacana? Então, vamos lá, vamos para a alternativa. Então, no final do século XX, a economia globalizada na nova ordem mundial apresenta como características principais. Letra A, colonialismo, a rígida regulamentação dos mercados financeiros e a não intervenção do Estado na economia. Está totalmente errado. Colonialismo, né, é justamente do período colonialismo, onde existiam metrópoles e colônias. Não existe essa rígida regulamentação. Pelo contrário, se busca a desregulamentação dos mercados financeiros, tá certo? E não defende a não intervenção do Estado na economia, mas a intervenção quando necessário. Ou seja, o Estado ele intervém, mas só quando necessário. Letra B, tendência nacionalista da produção, a desregulamentação dos mercados e o aumento da intervenção estatal. Errado também, não existe essa tendência nacionalista, eu acabei de citar, e não existe o aumento dessa intervenção no sistema financeiro. Letra C, o internacionalismo capitalista, a crescente regulamentação dos mercados financeiros e a não intervenção estatal. Está errado também, né, galera? O internacionalismo capitalista, beleza. Mas a crescente regulamentação dos mercados financeiros também não. Tá certo? Isso aqui está errado. Letra D. Se propõe o internacionalismo socialista. Socialismo? A rígida regulamentação dos mercados financeiros e a crescente intervenção estatal.
em assuntos econômicos, tudo errado, né? Não se busca a internacionalização do socialismo nunca, muito menos a rígida regulamentação dos mercados financeiros e também não se propõe uma crescente intervenção do Estado. Pelo contrário, é tudo o contrário. Então, galera, o nosso gabarito, né, é o quê? É a letra E, né? O que que propõe essa política, né? O neoliberalismo, como eu já te expliquei, a desregulamentação das atividades financeiras, né, que é falso, a desregulamentação das atividades financeiras e a não intervenção estatal em matérias relativas a finanças. Isso é a nova ordem mundial. Então, galera, valeu, plataforma Gonçalves Dias.